antes de mais, muitos parabéns pela iniciativa. Não existe outra plataforma igual em Moçambique, mas nós já conhecemos outras plataformas, portanto, como esta, mas internacionais, e a MDR tem feito parte destas plataformas, mas é com muitos bons olhos que vemos finalmente uma coisa nossa, portanto, em Moçambique e em prol da advocacia moçambicana, porque traz muitos benefícios, ou seja, aqueles benefícios que vemos internacionalmente, vamos agora vê-los nacionalmente, e acho que de várias perspectivas, seja para o cliente, seja para a advocacia no seu todo, seja entre colegas, portanto, qualquer cliente hoje em dia, e já agora isto falta em qualquer ramo de serviço quase, portanto, no nosso mercado, portanto, estamos à procura de um serviço onde encontrar essa lista de serviços. Portanto, as famosas páginas amarelas serviam para esse efeito, já não existem, portanto, termos uma base de dados em que o cliente possa pesquisar quais os advogados, portanto, que estão registados na ordem e, para além disso, entender quais as áreas em que atuam, onde é que atuam, portanto, que exposição é que têm, que tipo de assuntos é que lidam, é muito relevante. Portanto, vai trazer aqui uma maior transparência ao nosso mercado jurídico, portanto, e facilidade para os clientes encontrarem quem entendem que tem um melhor perfil para os assessorar, não é? Penso que isto trará uma concorrência que é muito saudável, portanto, nós atuamos num mercado onde não existe concorrência. Podemos ser, de facto, muito proativos, mas não vamos ter o mesmo dinamismo e tendemos a estagnar. Portanto, penso que vai trazer aqui um dinamismo muito interessante para o mercado da advocacia, em que traz este elemento digital, em que vai contrapor, possivelmente, portanto, advogados mais consolidados e que já atuam há mais tempo, com jovens advogados que também querem se consolidar aqui no mercado, em que vão ter, portanto, o mesmo espaço onde vão estar todos presentes. Onde nesse espaço, de facto, vamos começar a ver esse desenvolvimento depois das valências de cada um. Também fala-se, obviamente, no tema da especialização. Penso que este diretório vai ajudar também a segmentar um bocadinho o mercado para sermos de uma prática generalista, sendo que não somos todos generalistas, não é? Portanto, do contencioso ao societário, ao laboral, ao fiscal, mas tendemos a fazer várias áreas. Desta forma, não vamos, portanto, para um diretório ver 50 advogados a fazer a mesma coisa. Vamos querer começar a distinguir-nos de uma forma ou de outra. Portanto, acho que os benefícios são múltiplos e dou, portanto, estes exemplos. Portanto, a MDR, logicamente, não quer ficar fora, quer estar presente com toda a sua equipa, para também garantir que, portanto, a carreira da nossa equipa, portanto, continua a crescer, a desenvolver-se e, no seu meio, portanto, a relação entre pares é essencial. Que nos conheçamos uns aos outros, portanto, que saibamos quem atua onde e como, portanto, e a nossa perspectiva é que este diretório, de facto, traga isto e possibilite isto, não é? Sabemos que está a começar, mas do nosso lado muito entusiasmados para fazer parte deste começo e vê-lo crescer. A MDR Advogados já foi constituída em 2012. Na altura, portanto, começou com 2 sócias fundadoras e mais 2 colaboradores, incluindo advogados, portanto, uma equipa de 4 elementos, e hoje, 2025, já somos quase 20. Portanto, já tivemos vários nomes, fruto também, portanto, de cumprirmos com as obrigações legais impostas pela ordem e também mantermos o nome dos sócios, portanto, em funções. Já fomos MLC, HRA e somos MDR. Mas a verdade é que, apesar desta mudança, portanto, dos nomes, mantivemos sempre, portanto, os mesmos valores, a mesma forma de estar no mercado, a mesma advocacia. Somos, sem dúvida, portanto, um escritório de advogados moçambicano, mas o fato de estarmos inseridos nesta rede internacional com a Moraes Leitão dá-nos acesso, desde a serviços, a conhecimento, a uma missão internacional, portanto, em que, a nosso ver, estamos a desenvolver a advocacia moçambicana, mas com padrões internacionais. Portanto, e que essa é a nossa missão, sermos, de facto, um escritório líder aqui no mercado, mas capaz de atender às necessidades dos nossos clientes, qualquer que seja a sua origem, sejam clientes moçambicanos que atuam em Moçambique, que queiram operar fora de Moçambique, seja clientes internacionais que querem atuar em Moçambique. Portanto, esta nossa integração com a Moraes Leitão, pese embora sejamos firmas independentes, autónomas,
mas traz-nos portanto, estas vertentes todas que num conjunto entendemos como uma mais-valia. E sem falar, sem dúvida, que penso que é então, também a base disto tudo, que são os valores. Revemos nos valores de como estar na profissão, portanto, a nossa isenção, a nossa independência, a nossa procura pela justiça, portanto, revemos isto. E é claro que isto depois, a nível, enfim, do nosso negócio, também traz muitas mais-valias, enquanto o nosso dia, se calhar, fecha, portanto, às 18 horas e vamos para casa, mas sabemos que há colegas em alguma outra geografia, portanto, dos Estados Unidos, ao Japão, à Austrália, em que em algum momento está a ter algum encontro com algum cliente, em que esse cliente está interessado em Moçambique, em investir em Moçambique, ou tem algum assunto em Moçambique, e que esse nosso colega está, portanto, a dar nota de que existem advogados profissionais em Moçambique, à altura dos desafios, portanto, que esses clientes têm, e que os podem acompanhar da mesma forma que eles são acompanhados, portanto, em casa. Portanto, isto é, sem dúvida, não tem preço. Logicamente, muitas vezes também, e dado os vários estágios, portanto, de desenvolvimento de cada jurisdição, aproveitarmos o conhecimento que existe noutras jurisdições para implementarmos aqui em Moçambique. E vice-versa. E vice-versa, eu quero dizer, e ainda mais do que isso, dá-nos imenso prazer quando vemos que hoje estamos todos a aprender, portanto, nós não estamos sempre numa posição de aprendizes, em que não sabemos, em que é uma área nova. Algumas vezes, portanto, também estamos numa posição em que estamos a ensinar, ou estamos a aprender em conjunto. Isso dá-nos imenso gosto, logicamente, depois de acompanhar assuntos em que vemos que outras geografias, os nossos colegas, o nosso cliente vai replicar, portanto, essa solução, ou vai aprender com essa situação para evitar, possivelmente, alguma outra, portanto, noutro contexto. Portanto, é uma parceria, enfim, que nos enriquece em muitas frentes e que dependem, sem dúvida, de nós, obviamente, de conseguirmos depois implementar aqui todos estes princípios, estes valores, e que temos conseguido com sucesso. Bem, o Tiago já fez referência aos valores, ainda que sem entrar em detalhe, mas um dos principais valores que para nós é relevante é serviço direcionado para o cliente. Isso é sem dúvida prioridade, disponibilidade, e o cliente sentir-se acompanhado em todas as fases, em todos os momentos em que estamos a acompanhar um assunto, seja um processo de construção de sociedade, seja um processo de contencioso. Essa é para nós a prioridade. Rigor. Nós trabalhamos em equipa, isso para nós é fundamental, ou seja, ninguém é uma ilha, e priorizamos o trabalho em equipa. Temos vários níveis de senioridade, desde os estagiários, associados séniores, sócios, e neste trabalho de equipa nós fazemos questão de transmitirmos este valor, transmitirmos conhecimento. Aprendemos também com os estagiários aprendem com os advogados mais velhos, e achamos que é um princípio que funciona, e permitindo também, às vezes, aos advogados mais novos, que é uma coisa que no tempo em que eu era estagiária não se notava muito, mas permitir que também se destaquem, comecem a destacar-se, comecem a aprender que a advocacia não é só conhecer a lei, mas também envolve algum business development, ou seja, há todo um conjunto de atividades que estão envolvidos na prática da advocacia que nós transmitimos desde o início, e isso permite que tenhamos advogados completos na nossa perspectiva. Nós começámos essencialmente como um escritório virado para o apoio ao cliente, ao investidor estrangeiro. Em 2012 o país estava muito aberto a receber investimento e interesse estrangeiro a investir em Moçambique. E, portanto, com uma prática muito orientada para o investimento estrangeiro, com uma componente muito grande de direito comercial,
Ao mesmo tempo, tínhamos os projetos de gás e a área de minas a desenvolverem-se, portanto, começámos muito voltados para essa área. Ao longo dos anos e com a consolidação da nossa presença no mercado, claramente que a área de corporate, societária, continua a ter um grande papel e a ser bastante relevante, mas ao mesmo tempo a nossa área de contencioso, que começou por apoio aos nossos clientes, ou seja, tínhamos por princípio, não, nós não vamos, já há muitos escritórios a fazer isso, não vamos meter-nos na área de contencioso e, portanto, não vamos promover os nossos serviços nessa área. Se o cliente precisar, nós estamos disponíveis para apoiar. E foi crescendo, tem corrido muito bem. Cada vez temos mais clientes nessa área de contencioso. O banking e project finance sempre foi uma área que, lá está, uma vez mais, se olhamos para o investimento estrangeiro, há sempre aqui necessidade de termos financiadores e termos empréstimos a serem canalizados para Moçambique, e nessa perspectiva até grande maioria dos nossos clientes podemos dizer que são os escritórios de advogados internacionais que nos procuram para apoiar os seus clientes neste inflow e outflow de fundos. Tivemos preocupação quando, e essa é uma área que também está a crescer bastante e que nos deixa bastante, muito orgulhosos, de apostar na área de concorrência assim que notámos que tinha sido aprovada uma lei de concorrência. E fomos ganhando, apesar da lei ter demorado a ser implementada, dedicámos-nos a estudar e a aprofundar, e aqui uma vez mais, como o Tiago já tinha mencionado, o papel e o envolvimento ou o relacionamento que nós temos com as outras jurisdições que fazem parte da Rede de Moraes Leitão Legal Circle, que foi fundamental para ajudar-nos a consolidar este conhecimento, e hoje em dia sentimos que, de facto, somos cada vez mais uma referência no mercado nessa área, com colegas mesmo aqui no nosso mercado, na nossa advocacia, que reconhecem esse nosso papel e já vêm ter connosco também para trocar informações, para perceber como é que foi a nossa experiência neste ou naquela casa, e portanto é uma área que tem vindo a crescer e com um ordenamento jurídico muito novo e que nos deixa muito orgulhosos. Nós entendemos que esses setores, desde o início, têm vindo a contribuir para o crescimento da própria advocacia. Cada vez mais temos mais advogados no mercado e cada vez temos mais escritórios especializados também ou especializarem-se nessas áreas, que são as que acabam por atrair mais investimento e, portanto, acaba por obrigar-nos a maior especialização, maior rigor, ou seja, somos tantos a fazer a mesma coisa, que é importante destacarmos de uma ou de outra maneira, quer apostando na relação com o cliente, quer apostando no detalhe, na análise minuciosa dos assuntos. Ou seja, o mais importante aqui é fazer que o cliente se sinta acompanhado em todas as fases e continue a olhar para nós como um parceiro durante toda a fase, não é? de desenvolvimento do seu projeto, sem prejuízo, claro, de poder consultar um ou outro player no mercado, mas para nós é importante destacarmos nesta proximidade da relação com o cliente, para não sermos mais um no mercado a fazer a mesma coisa. Antes de mais, acho que me considero parte dessa nova geração. As gerações supostamente mudam de 20 a 30 anos, portanto eu também iniciei a minha prática já há mais de 10, mas portanto ainda dentro desse ato temporal, sendo certo que é engraçado, penso que nos dias de hoje, 20 a 30 anos, demasiadas coisas mudam. Portanto, penso que se calhar já quase que posso, sem dúvida, dar aqui alguns conselhos para uma nova geração que vai começar agora, não é? Portanto, com essa diferença de 10 ou 15 anos, e já vejo alguma diferença, porque o mundo em que, portanto, estes aspirantes, portanto, advogados e colegas entram já é bem diferente do mundo em que eu entrei, em várias vertentes. Eu entrei. Exatamente, e o mundo em que a Paula entrou, portanto, e não são espaços de 20 a 30 anos, portanto, e isto quer dizer o quê? Que tem, de facto, vários desafios. O mundo está, portanto, muito mais rápido, muito mais global, com muito mais informação, portanto, com uma idade muito mais jovem, temos acesso a muito mais, e penso que
o grande desafio face a esta realidade com que são confrontados é ainda assim conseguirem manter muito fortes os valores que norteiam esta profissão. Precisamos todos de trabalhar, ou quem precisa de trabalhar, portanto, e quem o quer fazer de forma honesta, é um caminho longo, é um caminho que custa mais, é um caminho mais burocrático, é um caminho mais difícil, mas esse é o nosso caminho, é o caminho que a MDR e que toda a sua equipa, portanto, faz. E fazê-lo, lá está, há muitas distrações que fazem, portanto, querer acelerar esse caminho. Mas o nosso conselho e o meu conselho, portanto, é que isso não seja feito assim, porque penso que se calhar das ferramentas mais importantes ou das qualidades mais importantes ou o acervo principal que um advogado tem é a sua reputação. Portanto, e essa reputação constrói-se com o tempo, constrói-se com rigor, constrói-se com um trabalho diário, com relações e com confiança. Portanto, a nosso ver, é isto que sustenta tudo aquilo que fazemos. É a garantia que os nossos clientes sabem que o Tiago, a Paula e os nossos colegas, não é? Portanto, estarão lá para fazer o caminho certo, custa aquilo que custar, estejam às vezes melhores ou piores, porque acho que também não podemos desumanizar os advogados, porque somos pessoas e que às vezes não estamos a dar o nosso melhor, mas o cliente sabe que, portanto, se não nos estamos a dar hoje, por alguma razão mas ainda assim, na nossa essência, vamos atrás do melhor possível para esse cliente e vamos estar lá para corrigir ou para refazer ou para melhorar ainda aquilo que se fez, não é? Portanto, esta procura por manter esta ética, este sentido de justiça, esta dedicação por construir uma reputação e uma confiança inabaláveis, penso que é muito relevante. E no contexto do mercado moçambicano, penso que é muito relevante, principalmente no contexto em que a profissão está a sofisticar-se. Este diretório vem ajudar nessa sofisticação, está a ser cada vez mais regulada, os nossos clientes sentem isso, nós sentimos isso, portanto, isto impõe aqui uma série de uma necessidade para se ingrar, é preciso, efetivamente, ter atenção a estes aspectos todos, que parecem fáceis, mas não são, de todo, custam-nos todos os dias, mas é o único caminho que nós vemos e é então, portanto, aqui as palavras, portanto, e as sugestões que deixamos à geração que também está a começar agora. E com um detalhe muito fundamental aqui para acrescentar, e eu acho que o Tiago Mendes é exemplo vivo disso. A nossa advocacia hoje já não é preciso esperar 5, 10, 20 anos, que é para se chegar a este e aquele patamar e esperar que os advogados mais velhos vão largando a profissão. Não, depende de cada um, da competência de cada um, conseguir chegar lá e ir progredindo na carreira em menor curto espaço de tempo, dependendo da dedicação e da maneira como uma pessoa se posiciona na profissão e dentro do próprio escritório e no seio da equipa.